Os helicópteros militares têm sido praticamente indispensáveis em todos os exércitos do mundo desde a sua aparição nos anos 40. O seu papel é inquestionável e é difícil imaginar um exército sem estes. No entanto, você sabia que estes realmente são veículos muito ineficientes, perigosos, caros e inseguros? O que nos leva a questionar por que são usados apesar da eficácia e desempenho tão questionáveis? Não apenas atualmente, mas em toda a atual história. Mesmo após assistir a este vídeo, você pode pensar que helicópteros militares são inúteis, mas esse não é o objetivo. Aqui, analisaremos a verdadeira utilidade do helicóptero ao longo de sua história militar e falaremos sobre seu uso polêmico, apesar de suas aparentes deficiências operacionais. Para assim determinar o mais importante, o helicóptero é realmente útil e necessário? O helicóptero é uma invenção bastante antiga. No entanto, os primeiros helicópteros que podiam voar vimos no início do século XX. Para uso militar, começou a ser visto nos anos 30 na Alemanha. Modelos como o Focke-Wulf FW-60 e um surgiram em 1936, mas foi na Segunda Guerra Mundial que houve a verdadeira proliferação do helicóptero como veículo militar. Os americanos criaram o Sikorsky R-4, provavelmente o primeiro helicóptero efetivo da história para uso militar, sendo usado de maneira limitada para resgates no Extremo Oriente e para transportar suprimentos entre navios no Pacífico. No entanto, provavelmente os que mais se beneficiaram do conceito do helicóptero foram os alemães. Vários modelos bastante únicos foram criados pelos alemães durante o conflito. Por exemplo, os FA-223 Dragão voaram pela primeira vez em 1940. Com dois grandes rotores de 3 pás, eram capazes de voar a 180 km por hora e arrastar 7 toneladas, sendo usados para transporte de suprimentos e reconhecimento no final da guerra. Mas o mais interessante foi provavelmente o Flettner 282 Colibri, que voou pela primeira vez em 1940, com dois grandes rotores sincronizados, podendo voar a 150 km por hora, com 170 km de autonomia. Seriam usados para transportar objetos pesados entre navios, mas apenas 24 foram construídos dos 1.000 previstos, devido a bombardeios nas fábricas da Flettner. Durante a ofensiva soviética em Berlim, uma quantidade considerável destes foram vistos defendendo a cidade, lançando bombas de 5 kg na infantaria. No entanto, foram presas fáceis para os caças inimigos. Na Segunda Guerra Mundial, a tecnologia do helicóptero estava em fraldas. Os mesmos tinham uma autonomia medíocre, a inferior a 200 km, e os helicópteros, como o Sikorsky 4, eram praticamente todo motor, tendo apenas 2 lugares e sem espaço para levar uma cabine de carga. Os helicópteros alemães, em contrapartida, sim, tinham cabines de carga e eram mais poderosos. No entanto, fora de suas notáveis capacidades de carga, sofriam de pouca autonomia e uma muito alta vulnerabilidade, fazendo que a maioria dos helicópteros na Segunda Guerra Mundial os tenhamos visto em papéis secundários, geralmente associados ao carregamento de suprimentos. Nos anos 60, com o surgimento dos primeiros helicópteros de ataque no Vietnã, tudo mudou drasticamente. A densa folhagem da selva dificultava o transporte terrestre de tropas. Este papel de transporte de tropas foi suprido com folga pelos Bell UAG-1, Huey, transportando tropas com extrema rapidez e podendo desdobrá-las em qualquer lugar, até mesmo surgiram versões armadas do Huey para escoltar estes últimos. O H-1 poderia suprir papéis de transporte e, com apenas algumas modificações, poderia se tornar um helicóptero de ataque. Os Estados Unidos adoraram o conceito do Huey, então, nas etapas finais do conflito no Vietnã, criariam um helicóptero específico para cada papel de ataque e transporte. O AH, um Cobra, e o CH-47 Chinook. O Chinook foi criado em 1962, mas seu uso se generalizou mais para as etapas finais do conflito. Na União Soviética, nos anos 60, foi criado o Mi-8, o helicóptero mais produzido da história, que era um caso similar ao UH-1. Também surgiriam os icônicos Mi-20 e 4 Hind, sendo estes os helicópteros mais importantes do século XX. Mesmo na atualidade, outros modelos icônicos como o AH-64 Apache ou os Kamov K-50 e 2 Alligator poderiam ser considerados como os helicópteros mais modernos do mundo, ambos helicópteros de ataque. Em toda a história do helicóptero podemos ver certos padrões que podem indicar suas boas e más características. As principais vantagens dos helicópteros são duas.
A primeira é a habilidade de pousar verticalmente. O pouso vertical permite que o helicóptero possa pousar em qualquer lugar plano sem problemas, ao contrário do avião, que precisa de uma pista de aterrissagem bastante ampla. Inclusive, muitos helicópteros nem sequer precisam de um espaço do tamanho do helicóptero para pousar. Os CH-47 Chinook podem pousar em um penhasco para permitir a saída dos soldados em seu interior. Também podem pousar parcialmente sobre a água sem nenhum tipo de sistema de flutuação. Isso basicamente os tornou perfeitos para o transporte de pessoal rapidamente, pois são mais rápidos que os transportes blindados de pessoal e muito mais versáteis. Por exemplo, um Chinook pode voar a 4 vezes a velocidade de um transporte blindado de pessoal, 80, e ainda pode chegar a locais inacessíveis que os transportes blindados de pessoal S não conseguem. Outra vantagem é o voo estacionário. Um helicóptero pode voar fixamente em um lugar graças ao seu rotor vertical. Sobrevoo desta forma os torna absurdamente versáteis, e precisamente por isso devemos suprir tantos papéis, tanto militares quanto civis. Voar a baixa altitude e a baixas velocidades o torna perfeito para papéis de resgate e também lhes dá a habilidade de transportar carga para locais inacessíveis e de maneiras muito rápidas, sendo extremamente valiosos no mar, onde praticamente sempre que se precisa mover algo para uma embarcação, se faz por meio do helicóptero. Também, entre outras vantagens, está o custo de operação, que costuma ser inferior ao das aeronaves de asa fixa. Por exemplo, um Mi-17 tem um custo de operação de apenas $700 por hora, o que é infinitamente incomparável a um C-130 Hércules, que tem um custo de operação por hora de $20 mil e só pode levar 4 vezes mais carga que o Mi-17. Mas as desvantagens do helicóptero são ainda mais notáveis do que suas vantagens. A mais importante e óbvia, eu diria, é a sua alta vulnerabilidade. Em geral, o helicóptero é uma aeronave realmente vulnerável a qualquer tipo de ataque. Inclusive, a maioria destes são vulneráveis a tiros de armas intermediárias usadas pela infantaria. Devido à sua relativa baixa velocidade de voo e ao fato de que costumam voar a uma altitude muito baixa, os Mi-24 são considerados como tanques voadores por seu espesso blindagem e seu grande alcance de armamento. No entanto, só podem suportar tiros de calibre 50, limitando-se a ter uma blindagem considerável apenas na cabine da tripulação. Por isso, é vulnerável a qualquer tipo de ataque de metralhadora pesada em diante. Os Estados Unidos perderam mais de 5.600 helicópteros em combate no Vietnã. O modelo mais afetado por ser o mais usado foi o UH, um Huey que teve mais de 3.500 desses derrubados dos 7.000, no total que serviram no conflito, resultando em perdas de aproximadamente $21 bilhões apenas em helicópteros UH-1. Portanto, se você fosse um tripulante desses, ou um soldado e subisse em um regularmente, teria uma probabilidade de 50% de ter experimentado pelo menos uma queda durante o seu serviço. A boa notícia é que apenas cerca de 3.000 pessoas morreram durante as quedas. Então, estatisticamente, era muito provável que você sobrevivesse se fosse derrubado. Que metade dos seus helicópteros tenha caído em serviço é um número inaceitável, especialmente considerando que o Vietnã do Norte perdeu apenas entre 150 e 170 aviões e helicópteros. Não podemos atribuir esse absurdo número de baixas ao mau design do Huey, e muito menos são números que podemos atribuir ao fato de que a guerra do Vietnã aconteceu há mais de 60 anos. No atual conflito na Ucrânia, foram perdidos 50 Kamov-K, 52 Alligator dos 120 que a Rússia tinha em estoque naquele momento, que eram supostamente os helicópteros mais avançados do mundo, também 22 Mi-834, Mi-24 Hind, com números semelhantes sendo relatados no lado ucraniano. E depois de todas essas baixas, o uso do helicóptero no conflito que entrou em 2023 foi reduzido a quase nada, fazendo com que o transporte de tropas para a linha de frente seja feito em veículos blindados de transporte de pessoal, dos quais mais foram perdidos, mas são muito menos caros e provaram ser substancialmente mais seguros. Para ser justo com o helicóptero, os americanos, durante toda a sua estadia no Afeganistão, perderam apenas 102 helicópteros de sua enorme frota, incluindo 29 Chinook, 16 Black Hawk 11 AH-64, Apaches e, bem, pode parecer perdas realmente altas,
mas os americanos lutaram lá por quase 20 anos em um conflito de baixa intensidade. Portanto, aqui podemos ver um padrão claro sobre o qual falaremos em breve, e uma desvantagem final é realmente o baixo alcance de operação que os helicópteros têm comparado aos seus homólogos de asa fixa, né? Os helicópteros costumam ter uma autonomia realmente limitada de algumas centenas de quilômetros. Os helicópteros Mi-17 têm um alcance operacional de 450 quilômetros, enquanto os aviões de transporte C-130 Hércules, também usados para transportar carga e tropas, alcançam 3.800 quilômetros. Ou que tal um F-16? Se for um ataque, este pode operar a 4.200 a 70 quilômetros. Como conclusão, poderíamos dizer que o helicóptero já é um veículo obsoleto para a guerra moderna de alta intensidade. Como podemos ver nos abates históricos do helicóptero, que sempre são usados em conflitos de alta intensidade, os abates, tendem a ser realmente escandalosos. Ao contrário dos conflitos de baixa intensidade, contra inimigos com mínimas defesas antiaéreas, como é o caso do conflito afegão-americano, onde, embora tenham ocorrido numerosos abates, estatisticamente foi muito seguro usar helicópteros. Atualmente, em conflitos de alta intensidade, como na Ucrânia, basicamente vemos que o helicóptero é usado principalmente para transportar carga de maneira limitada e tropas muito longe da frente, perdendo seu papel de ataque e de transporte de tropas para a linha de frente. Usa-se prioritariamente blindados para o ataque e o transporte de tropas, que são menos custosos e demonstraram ser substancialmente mais seguros para a tarefa. O uso do helicóptero em conflitos de alta intensidade é mínimo, tendendo ao seu completo desuso no futuro, e não é um problema que parece ter surgido recentemente com o aumento das tecnologias de mísseis. Como vimos antes, a vulnerabilidade do helicóptero está desde os seus inícios na Segunda Guerra Mundial e no Vietnã. Levando em conta todas essas más qualidades do helicóptero, foram criadas aeronaves que suplantam o papel do helicóptero, tendo suas vantagens como o voo estacionário e o pouso vertical. Mas sem suas desvantagens, estamos falando do B-20 e do Osprey, que é uma aeronave de rotores basculantes, sendo uma quimera entre avião e helicóptero. O B-23 pode decolar de maneira vertical e, dessa forma, ao estar no ar, mover suas hélices para uma forma horizontal e assim iniciar o voo como se fosse um avião com motores turbohélices com uma velocidade máxima de 565 km por hora, mais do que o dobro da maioria dos helicópteros e tendo um alcance de 1.400 km, quadruplicando o alcance da maioria dos helicópteros. Inclusive, este pode reabastecer em voo. Apesar de suas vantagens, o Osprey não se encaixou totalmente devido ao seu alto custo unitário, 115 milhões de dólares, que comparado aos 35 milhões de dólares que custa um Chinook, faz com que os Osprey pareçam realmente caros para o que oferecem. Também devido a diversos escândalos relacionados com a confiabilidade e numerosos acidentes, os Osprey hoje em dia são usados de maneira limitada nos Estados Unidos da América e no Japão, embora definitivamente, e eu diria que este conceito é o futuro e seria a solução definitiva para todos os problemas do helicóptero. Diga-me o que você acha, muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima.